Olha isso aqui, já foi embora quase, né? A demarcação do território, os limites da raiva e do perdão, da história do urso da meia-lua. Gente, todos os capítulos são incríveis, todos são maravilhosos, todos, assim, de alguma forma ou outra, eu falei, dá para... Você fala, vou usar isso no meu dia a dia. Mas esse capítulo, para mim, tá? Para mim, foi um divisor de águas. Para mim também. Eu estava andando na praia e o que eu faço? Às vezes, no podcast, né? Eu escuto, tem uma menina que ela lê o capítulo lá do Mulheres que Correm com os Lobos, então, às vezes, quando eu sempre ando na praia, eu pego e gosto de escutar de novo. E aí, eu estava nesse momento, na verdade, eu estava escutando a primeira vez. Eu comecei a escutar, cara, isso caiu para mim. Sabe quando, para vocês terem uma ideia, eu parei na praia, liguei para minha terapeuta e falei assim, é o seguinte, eu descobri o meu problema. Nós vamos mudar toda olha isso, gente. Vai mudar toda a dinâmica, porque eu descobri o que eu tenho. Vou ver se meu marido está aqui. Ele não tem que saber o que eu tenho, porque eu sou perfeita para ele. Cara, eu tenho raiva. Muito fácil me deixar com raiva. Então, eu falei, cara, eu preciso descobrir de onde veio isso. Porque, assim, eu fico... E é engraçado, porque eu cresci sendo a fofa, a meiga, a doce. Gente, eu não sou fofa, eu não sou meiga, eu sou brava. E é como se eu não pudesse ser brava. Então, isso para quem é, né, Nath? Nath está falando que ela também... Para gente que cresceu... É como se a gente... Uma vez, uma amiga minha, ela tinha 7... Tinha não, porque continua. Ela tem 7 filhos. E eu me lembro que eu conversando com ela, eu virei e falei assim, nossa, esse seu filho é tão fofinho, não é? Ela falou assim, Vanusa, eu não rotulo o filho meu, nenhum. Porque se você rotula o seu filho, ele cresce achando que ele é aquilo. Ele vai ser o que ele quer ser. Peguei, parei e falei, cara, que inteligente, porque as mães têm essa mania de rotular. Então, assim, minha irmã é super explosiva, super brava, e ela pode ser explosiva, ela só pode ser brava. Tem pialé, ela é brava, né? Nos é doce. Como se eu não pudesse. Quando eu ficava brava, nossa, tipo, o que está acontecendo com você? É como se a gente não pudesse. Então, esse capítulo, para mim, foi assim... libertador, eu diria. Essa história do urso da meia-lua, eu vou contar aqui rapidinho, só porque depois a gente vai gravar o vídeo e salvar, então só para quem não relembrar o conto, né? A garota tem um marido, vou contar bem rapidinho, tá, gente? Não preocupe, porque todo mundo já leu, para escutar de novo é chato, mas só para relembrar. Como é que é? Quem falou? A Cindy, não? Alguém não? A garota que recebeu o marido, né, que ele estava no exército militar, numa coisa assim, da guerra. Ele voltou da guerra e ela ansiosa, foi fazer aquela coisa maravilhosa, doces, pratos, peixes, pela na japonesa, né? Boa noite, Inês, linda. E o marido estava muito bravo, muito nervoso. Aí ela foi levar, ele queria primeiro morar fora, lembra? Porque ele não queria mais morar com ela, porque ele, com a guerra ele acostumou a morar só fora, então ele não queria nem a convivência com ela. E aí ela foi levar os pratos para ele, comida toda fofa, toda doce. Ele simplesmente chutou, bravo, nervoso. E aí ela ficou, gente, o que eu faço? Já sei, vou procurar a curandeira. Pelo amor de Deus, tem uma poção mágica? Existe alguma coisa para deixar o meu marido mais calmo? Eu acho que tem. Pode deixar que eu vou resolver esse problema. Só me traga um pelo do urso da meia-lua, que é o urso que ficava, o urso preto com uma mancha branca ficava no alto da montanha. Ela, então, se é para isso, tá, vou lá buscar. Faço de tudo porque ela era uma mulher apaixonada. Né? Tanto que no conto toda hora fala. E ela fazia porque ela era uma mulher apaixonada. E aí ela vai atrás do urso, ela sobe a montanha. No início estava tranquilo, né? Eles ficam tropeçando numa pedrinha, mas assim, ela sempre agradecendo. E a oração dela achei muito bonitinha, que era arigatô, não sei se eu estou falando certo, saisho. Arigatô, saisho. Então, cada vez que a árvore que ela passava por uma árvore ou por uma planta, arigatô, saisho. Pulava uma pedra, arigatô, saisho. Até que chegou no meio da montanha, começou a ficar mais difícil, né? Estava tão fácil. Chegou até a vir vários pássaros, que eles chamam de pássaros que é dos entes que já morreram, como se fosse assombração, né? Ela, não, eu sei que vocês são de espíritos mortos, vou fazer uma oração por vocês, que é tipo uma assombração ali no meio. Então, é meio que uma coisa meio mórbida aí em alguns momentos. Aí vem uma neve, e ela, cansada, mas ela é uma mulher que ama, então ela precisava daquele pelo para acalmar o marido. Então, ela continua andando naquela montanha. Agradece, porque no outro dia já não tem mais a nevasca, então, ok. Aí ela dorme numa noite numa caverna que nem cabia direito o corpo dela, o pé dela até ficou para fora.
cheia de comida, mas não comeu nada, só dormiu. Continua andando, procurando ovo, e até engraçado, porque ela descobre que está chegando perto do uso por causa dos rolos de bosta, né, que ela fala, que era uma bosta enorme que só podia ser do urso. Até que ela chega e descobre onde está o urso. E o que ela faz? Depois de chegar direto no urso, ela vai e deixa uma comida perto do urso, da caverna do urso, e foge. Aí e fica de longe. O urso vem, cheira, solta um urro enorme, pega a comida. Aí no outro dia, ela vai e deixa a comida. No outro dia, ela deixa a comida. E aí ela vai desse jeito, não fala quantas vezes ela faz isso, mas pelo que a história nos mostra, parece que ela faz isso durante um bom tempo. Lu, você está muito bonitinha com esse negocinho na cabeça, Lu. Está sendo uma menina. Eu estou olhando aqui para a Lu, porque me parece uma criancinha. E até que chega uma hora que ela falou, não, é agora, eu vou ter que ir lá. Aí ela vai, deixa a comida e fica, não encostada, mas fica próxima. O urso sai, já vê um par de pernas, já solta aquele urro e já, prontinha aquela mulher para servir de comida para ele. E ela morrendo de medo. Ela, não, mas olha, eu trouxe comida para você todo dia, sou sua amiga e tal, eu precisava só de um pelinho dessa mancha branca. Não, é verdade, você realmente foi bom comigo, ok, mas tira rápido. Ela vai e tira, obviamente deve ter doído, o urso ficou bem bravo com a dor, olha para ela assim, rosnando. Aliás, tem uma cena anterior, que é uma cena bem interessante, que uma hora ela olha para o olho do urso e ela vê todas as montanhas, tudo que está atrás dela, né? Isso acaba acalmando, deixando ela mais calma, que dá coragem para ela pedir para o urso. E na hora que ela vê o urso bravo assim, ela falou, acho que já vai, não tem mais papo aqui, nem preciso bater papo, né? Deixa eu correr aqui, porque o urso mostrou que se ela continuasse ali, a coisa não ia ficar boa. Enis, a Adri está pedindo se você pode desligar o microfone. Pode ser, meu lindo? Obrigada, porque acho que faz o ruído. E aí ela desce correndo, agradecendo a montanha, agradecendo tudo, mas a descida é mais tranquila. Aí ela desce, chega lá para a curandeira, feliz da vida, dá aquela pena para a curandeira olha, mede, cheira, verdade, é do uso da minha lua, e joga na fogueira. A mulher quase morre. Tipo, olha o trabalho que eu tive, como assim? A nossa porção. A mulher fala assim, você lembra o que você falou, o que você fez, o que você sentiu? Aí ela falou, lembro de tudo. Então você vai fazer tudo isso com seu marido. E aí termina o conto, e esse é um conto que ela fala que eu gostei dessa palavra que ela usou. Deixa eu achar aqui. Que é um conto, uma categoria de relatos que chamo de histórias de revelação. Isso está na página 396, tá, gente? As histórias de revelação nos permitem vislumbrar suas estruturas curativas ocultas e seu significado mais profundo, em vez apenas do seu conteúdo óbvio. Então, uma história que ela tem muito mais ali dentro do que a gente imagina. E aí ela começa a destrinchar esse conto. E, gente, é de uma riqueza que eu fiquei... Eu não sei se a gente vai conseguir falar tudo em uma hora. Vamos tentar aqui, porque todo mundo, quando a gente debate, todo mundo tem que falar. Eu vou dar minha opinião e depois eu abro para que vocês falem, tá? O que eu achei muito interessante. O que é aquele... E aqui ela explica que aquela oração dela, arigato saisho, o saisho, no japonês, significa uma ilusão. É como se ela estivesse agradecendo, estão tirando a ilusão dela. Então, é o caminho que ela faz para tirar a ilusão. Lembrando, gente, que na Clarissa, sempre, não é que o marido é uma pessoa de fora, a curandeira é uma outra pessoa, todas estão dentro dela, tá? Até o próprio urso. O urso também é aquela pessoa ela explica no final que o urso é aquele ser que a gente tem aqui dentro, que vai nos dar a solução. Assim como a curandeira, né? A curandeira é aquela que a gente tem, todas nós temos, naquele momento do aperto, naquele momento do desespero, é a curandeira que se mantém calma. Ela que vai mostrar para a gente o caminho. E ela fala que a raiva, isso é muito curioso, porque quando você tem raiva, eu não sei vocês, mas quando eu estou no pico da raiva, eu fico cega. Assim, eu fico muito nervosa. Quando acontece alguém de me irritar de alguma coisa, e muitas vezes são coisas pequenas, gente, mas aquilo é como se eu fosse segurando, até que tem um momento que eu explodo, como o guerreiro explodiu, né? E aqui da gente, a gente fica assim, mas
E a gente se questiona, como é que eu pude fazer isso? Como é que eu pude me comportar daquela forma? E muitas vezes, o que você faz? Por medo de voltar aquele nervoso, porque as pessoas olham para você como se você fosse louca, né? Como se a gente não pudesse surtar, como se a gente não tivesse direito, de vez em quando, de colocar, de extravasar, de colocar para fora algo que às vezes está nos incomodando. Porque se você faz isso, ela usou um exemplo que eu achei muito curioso, que quando você quebra o pé, uma dor física é como uma dor mental. Se você quebra o pé, você vai engessar, né? Agora, uma dor mental, se você tem e você não engessa, se você não cuida, passa 30 anos, gente, aquilo tá ali, ela tá doendo. Ela vai doer. Então, muitas vezes, quando você está bravo porque uma pessoa deixou um copo em cima da mesa, apesar de você falar 500 vezes para a pessoa não deixar o copo, não é o copo, é muitas vezes o desrespeito. Você tem que ver por que você teve aquela reação. Você se sentiu desrespeitada, que foi o que é como eu me sinto às vezes. Eu faço tudo, arrumo, de repente a pessoa diz, pera um pouquinho, eu sou o quê? Sabe, você se sente... Então, tem muito... Eu estou te dando esse exemplo, mas é óbvio, tem muito mais. Cada pessoa tem o que te incomoda. E é isso que a gente tem que descobrir. E é esse o trabalho que você tem que ter. E ela fala muito sobre isso, que quando você, às vezes, você fica com medo, o que você faz? Não posso ficar com raiva. Aí você tenta esconder, não esconder, mas omitir aquela raiva lá no fundo, como se você não tivesse o direito de ter raiva. Só que você não só tem o direito, como essa raiva, gente, ela é muito importante para você entender coisas dentro de você. Essa raiva é como se fosse um holofote que está iluminando algo dentro de você que você precisa entender. E há um trabalho para você fazer isso, que é esse trabalho da montanha, né? De você começa devagar. Ela fala até um exemplo que eu acho o máximo, de você chamar a raiva para tomar um chá. Óbvio que naquela hora que a raiva está no pico, não é a hora que você vai chamar a raiva para tomar um chá, porque ela vai te mandar tomar naquele lugar. Então, você tem que acalmar, cada um tem uma maneira de acalmar. Eu, por exemplo, quando eu estou muito raivosa e eu sinto que eu estou a ponto de explodir, o que eu faço? Eu caminho. Ou a pé, ou entro no carro, saio, porque, não sei se vocês repararam, mas a raiva, ela tem picos, né? Ela também morre, ela começa devagar, você começa, parece que você vai ranger, você sente até rangendo os dentes, olha lá, tá fazendo, pegou o copo, pegou o copo, eu dou 2 minutos para deixar aquele copo em cima da mesa. Aí você já está esperando, isso, a raiva já está começando ali, né? Você já está sentindo. Então, o que fala? Não é para você tirar essa raiva, é para você sentar com a raiva e conversar. Então, de repente, ver o que vai andar, vai tomar um chá, literalmente tomar um chá, vai fazer o que te acalma, desenhar, ouvir música. Quando você tiver mais calma, quando passar o pico da raiva, se questiona. O que foi aquela raiva? Às vezes você vai precisar, como eu falei com a minha terapeuta, e ela falou assim, mas porque eu sei quais são as perguntas. Eu sei o que te provocou isso, o que aconteceu, mas eu não sei as respostas. Porque isso é provavelmente coisa que eu estou trazendo de muito tempo. Muito tempo. Então, eu vou precisar, talvez, da ajuda dela para desenterrar esses ossos que estão aí, né? O que me provocou isso? E é isso que talvez você tenha que fazer. E é um trabalho, seja a comunicação não violenta, porque no meu caso, eu falo muito, porque como eu estou debatendo, tá, gente? Parece até que é aquela que só fala, só fala de mim, mas quando chegar em vocês, estou dando exemplo porque eu estou falando agora, aí depois vocês dão o exemplo de vocês. Mas como eu trabalhei muitos anos como advogada, eu sei que eu tenho o poder da fala de tanto de deixar a pessoa bem, como de ferir. Eu sei como ferir, eu sei como fazer isso. Isso é perigoso, porque palavra depois que você joga, gente, não tira, né? E você magoa a pessoa, então assim, eu tenho que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Então, eu achei muito interessante, porque com essa história, ela nos passa tudo o que a gente precisa, a escalar a montanha, voltar a montanha, e o mais importante, não tem uma poção mágica. Não tem, né? Não existe você trazer o uso a pena pelo do uso da meia-lua, colocar ali, misturar com talvez um leite condensado, um leite, uma curcuma, alguma coisa assim, e tá pronta a poção, você toma, dá para o seu marido tomar e pronto. Não é isso. É um trabalho que pode demorar e deve demorar muito tempo. Talvez até anos, dependendo de quanto tempo você está segurando essa mágoa dentro de você. Ela falou uma coisa que olha, a raiva corrói nossa confiança de que algo de bom possa ocorrer. Aconteceu algo com a nossa esperança, como se a gente perdesse a esperança de que algo
de bom pudesse acontecer isso, na página 398. Aqui tem vários caminhos que ela fala. Primeiro, a procura da curandeira, né? Como trabalhar a raiva. Primeiro, conversar com esse ser que você tem aqui dentro, que todos nós temos, que, olha, o que está acontecendo comigo? Me ajuda. Esse ser que é um ser mais centrado, que a gente tem. Depois ela fala do espírito do urso, né? Que o espírito do urso, na psique, isso está na página 403. O urso pode ser compreendido como a capacidade de se regular a própria vida, especialmente a vida emocional. A força do urso, olha que interessante, gente, está na sua capacidade de se movimentar em ciclos, de estar totalmente alerta ou de se acalmar entrando em um sono hibernal, que renova suas energias para o ciclo seguinte. A imagem do urso ensina a ser possível manter uma espécie de manômetro da nossa vida emocional, especialmente que podemos ser ferozes e generosos ao mesmo tempo. Podemos ser lacônicos e prolíficos, porque você vê que o urso, ele foi generoso, ele deu para ela o pelo que ela precisava, ele deu para ela a solução. Mas ele é bravo. Tipo assim, sai daqui, porque senão já te dei, mas também não. Ele pode ser os dois, né? Ele foi generoso em dar para ela, mas ele também não é um ser compassivo. Vem cá que eu vou te dar colo. Não. Ele dá o que você precisa, mas vai lá. É como se o urso vai nos tirar as ilusões. E daí, vamos trabalhar com isso. Essa, na minha opinião, é a primeira parte. Tem muito mais para falar, mas senão eu vou demorar muito. Inclusive, tem só o último ponto, ai, gente, mas qualquer coisa a gente até passa um pouquinho, sobre a raiva legítima, que eu achei isso muito interessante, porque tem também a raiva legítima, uma raiva que você pode ter, que tem aquela outra segunda história das árvores ressecadas, né, daquele cara que não sabia como fazer para sair a raiva, e aí um grande sábio falou, olha, vai lá e fica num, como é que se chama, oásis, né, dando uma água, que a água é turva, não é nenhuma água boa. Mas ele ficou lá anos dando aquela água, sabe? Tentando ficar calmo, sem brigar, até que chegou uma pessoa, um cavaleiro, e falou, começou a gozar dele. Nossa, olha você aí dando essa água turva, olha, é isso que você se viu, só para isso? E ele ficou tão nervoso que ele foi e matou o cara. E aqui não é uma história de assassinato, tá? Não é uma história de terror. E logo depois chegou outro cavaleiro e falou, graças a Deus que você fez isso, porque ele estava indo matar o rei. Eu diria que uma raiva legítima, na minha opinião, por exemplo, uma ira, uma mulher que pega, isso é um exemplo extremo, tá, gente? Pega, por exemplo, um marido estuprando o filho, ou batendo na sua mãe, ou batendo nela, ou alguma coisa que ela é legítimo. Assim, a ira dela e o ódio dela, a raiva dela. Então, não é que você não pode ter raiva. Tem momentos que a sua raiva não só ela tem que ter, como ela é necessária para algumas determinadas situações. Então, isso foi o que eu entendi da primeira parte. Depois a gente vai falar sobre o perdão, que eu amei essa parte, mas a gente fala depois para não ficar tudo no mesmo tempo. Agora, eu queria muito ouvir a opinião de vocês. Gente, eu falei 20, não, eu falei uns 10 minutos, desculpa. Porque esse capítulo, para mim, foi... Olha, se vocês deixassem, eu falava aqui 1 hora, porque puta que pariu, gente. Desculpa, eu xingando aqui. Nath, você, primeiro nos fale da sua filha, por favor, qual o nome dela mesmo? Como é que ela tá? Maria Vitória. Ela tá bem, graças a Deus, não deu mais febre, não. Cara, minhas amigas detestavam antibiótico. Ai, porque antibiótico é a última coisa. Eu falava, gente, eu chegava pro médico, pelo amor de Deus, me dá antibiótico. Porque antibiótico melhora. A gente não tem, sabe, emocional para filho do... Graças a Não Deus. tem. Muito Tem. feliz. Vou tirar meu áudio aqui. Falando da raiva, eu marquei, nossa, meu livro tá tudo marcado, mas eu marquei na página 409, na sua psique instintiva, a mulher tem o poder, quando provocada, de se enfurecer com consciência, e isso realmente é algo poderoso. A raiva é um dos meios inatos de que ela dispõe para começar a criar e manter os equilíbrios que lhe são caros. Tudo que ela realmente ama é seu direito, e em certas horas é sob certas consistências é seu dever moral. Para as mulheres, isso significa que existe uma hora para mostrar os dentes, para mostrar a poderosa capacidade de defender seu território, para dizer até aqui e nem mais um passo. Não passe a responsabilidade diante, não se intrometa, tem uma coisa a dizer. Tudo isso
decididamente vai mudar. Assim, eu fiquei muito. Tem um monte de coisa que eu marquei aqui que faz assim, a gente acordar um pouquinho, né? Porque é igual você estava falando, Lusa, as pessoas, por a gente ser calma, a gente não fica nervosa. E não é isso, é porque eu não gosto de ficar nervosa. Mas eu fico, às vezes, eu guardo pra mim, isso me faz mal. Tirar. Faz muito mal. Inclusive, se você começa a guardar sentimentos, pode trazer até doença. Não pode. Sim. De vez em quando você. E outra, se você segura demais, você fica que nem robô. Sabe aquela pessoa que é. Parece que a pessoa está sempre sorrindo assim, ó. Até parece que não consegue nem sorrir, né? Parece que fica. Não pode. Você tem que. Sabe, não é que é uma pessoa raivosa. Não estou falando que a gente tem que ficar o tempo inteiro brigando ou discutindo. Mas o sentimento, Sim. seja ele qual for, ele tem algo para nos dizer. Olá, boa noite, Rê, tudo bom, amor? Ele tem algo para nos dizer. Principalmente a raiva, porque como a raiva não é um Boa sentimento noite. que vem sempre, quando ele vem, cara, ele tá te gritando alguma coisa, ele Sim. está colocando holofote em alguma coisa. Então, presta atenção. Sim. O que é? Tinha uma outra coisa também, mas eu não tô achando, tá todo marcado. Eu não sei nem mais. Eu vou deixar para as outras meninas. Então, eu vou fazer o seguinte, vou passar para a Dri, aí depois é só você chamar de novo, tá bom? Sim, tá. Dri. Dri tá com o fone. Adri, só tirar o áudio. Pela segunda vez, eu leio praticamente um capítulo que coincide com alguma coisa que está acontecendo. Só um minutinho, peraí, só um minutinho. Oi, desculpa, eu tive que mandar Acabei de usar uma raiva com alguém. Foi, exatamente. Então, eu acabo lendo com algum evento que ilustra, né? Então, assim, no outro domingo, quando eu comecei a ler, teve aqui um pega pra capar aqui em casa. E eu comecei a ler, falei, gente do céu, quem que falou? Parece que está ilustrando para mim. E eu tive muita raiva, tive muito, assim, perdi minha paciência completamente, e aí eu lendo isso aqui, eu comecei a perceber que a gente tem que realmente colocar essa raiva para fora, né? Eu não deixo acumular. Se a gente deixa acumular, que nem você falou, tem uma hora que a coisa vem à tona e você explode não só aquilo, mas você vomita tudo aquilo que você estava digerindo. E eu sou uma pessoa que eu não deleto, eu só arquivo, entendeu? Eu não deleto nada, eu vou arquivando, aí no momento eu vou lá e puxo a gavetinha, puxo o arquivo, né? Procuro conversar, procuro mostrar de uma maneira educada, mas quando a pessoa não está disposta a te ouvir, né? Na verdade, quando sabe que você tem razão, que você sabe que tem razão, a pessoa sabe, mas ela procura jogar você como se você fosse, não ela fosse a vítima, mas você fosse a pessoa que tá errada, e não é verdade isso, não é assim que acontece. Então, eu sou uma pessoa também que eu sou muito boazinha, muito calma, como vocês me veem, mas quando eu me espalho, ninguém me junta. Entendeu? Então, eu preciso falar, e preciso falar na hora, e eu preciso falar, reforçar, mas eu também quero ser ouvida, alguém falar, pô, você tem razão, pô, você tá certa, pedir desculpa, né? Para que aquilo seja para mim uma autoafirmação daquilo que eu acho que estava certo. Então, isso aqui me ajudou bastante, a questão da paciência, né, que tem uma hora que você chega no limite, e a raiva vem, e daqui a pouco aquilo demora para baixar, né. Eu grifei aqui uma parte que eu achei bacana, que foi na página 405, lá embaixo começa, mas logo já vira para outra. Se você quiser agir em seu próprio benefício, você superará a raiva e acabará se acalmando e se sentindo bem. Não perfeita, que é o que eu sei que eu não sou, né? Mas bem, você será capaz de seguir em frente. Ficará para trás o tempo da raiva em estilhaços. Cada vez você lidará melhor com ela, pois saberá quando chegar a hora de voltar e procurar a curandeira, de escalar a montanha, de se livrar das ilusões de que o presente é uma representação exata e calculada do passado. A mulher lembra-se de que pode ser feroz e generosa ao mesmo tempo. A raiva não é como um cálculo renal, se esperamos tudo
tempo suficiente a dor passa. Não e não. Não é não. Você precisa tomar a atitude correta, que eu acho que é isso que é importante. Aí a raiva passa e a vida fica mais criativa. Então, assim, a questão eu procuro ser boa e generosa antes de perder a raiva, entendeu? Eu não consigo fazer o contrário. Então, eu procuro conversar. Olha, o que você acha? Não acho que não tá legal. Aí você vai falar mais uma vez, você vai falar a terceira. Aquela história do copo da toalha na cama, do copo em cima da mesa. Ou que, de repente, eu fui ali, tive maior trabalho para limpar o fogão, depois do almoço, e alguém vai lá e resolve fritar um hambúrguer de noite e não passar um papel toalha para limpar aquilo. Porra, que saco! Né? Pô, você trocou o pano de prato, a pessoa vai lá e passa o pano de prato na tábua de carne. Tem umas coisas. Então, tem umas coisas que você pede uma vez, pede duas, aí você pensa que a pessoa vai fazer aquilo, daqui a pouco a pessoa faz tudo de novo, então aí você traz aquela raiva. Então, assim, não é fácil, mas eu achei assim que ligado à raiva, depois a gente vai entrar no assunto, é o perdão, né? Não importa a forma que eu grifei as últimas partes ali, enfim, você pode perdoar tudo, pode não perdoar, pode arquivar, pode deletar, enfim, mas eu acho que a gente tem que pôr essa raiva para fora, porque aquilo que você não põe para fora te adoece, te faz mal, você fica com aquele sapo na garganta e você poupa a pessoa, então a gente não pode se poupar. Você tem que pôr sim para fora, porque senão a gente explode de alguma maneira, né? Eu acho que é por aí. É isso mesmo, exatamente. E fosse engraçado que se você marcou, eu marquei também. Que a gente tem que ficar. Não é que você nunca mais vai ter raiva, mas você começa a lidar com a raiva. Porque tem uma hora que a raiva, gente, parece que incomoda mais a gente que os outros. Esse sentimento da raiva, parece que dói na gente. Então, eu achei muito interessante o modo como ela explica que. Porque em todos os livros que você lê, parece que você não pode ter raiva, né? Que a raiva é um sentimento ruim. Que você tem que trabalhar a sua raiva. Não, aquela fala, você tem que trabalhar a sua raiva. Mas ela é importante. Você tem que descobrir o porquê que você tem essa raiva. O que te Às vezes incomoda. acontece comigo. Eu não quero passar, assim, falar com a pessoa ou transmitir a raiva que eu tenho, dá vontade de, tipo assim, sumir no alto do morro, não tem? Gritar e gritar e gritar e gritar, porque a gente fica sufocado. Eu fico Então, sufocado. é isso. É isso que ela fala. Você precisa, de alguma forma, trabalhar, porque senão vai te sufocar. É exatamente isso. Exatamente. Nossa muçulmana ali, Luciane. Xadó, é Xadó? Xadó, eu nunca sei. Eu falo Xadó, mas falei, não sei nem se estou falando certo ou errado. Então, esse capítulo eu comecei lendo, não achei muito assim e tal, mas depois eu fui me apegando a ele, né? Porque raiva é o que não falta nas pessoas. Mas assim, muitas coisas. Mas eu estava observando agora que eu fui marcando coisas parecidas também, de um lugar para o outro. Mas acompanhando a Adriana, essa mesma página, eu marquei quando as mulheres prestam atenção ao self instintivo, como o homem na história que se segue. Elas sabem quando chegou a hora. Intuitivamente, elas sabem e agem de acordo. Isso é certo, certíssimo. E eu tenho um pouco disso. Meu marido brinca, ele fala assim, nossa, você sabe a hora de falar, assim, né? De cutucar a onça, com a vara curta. Porque eu espero um pouco, mas eu acho que o pico da minha montanha é eu chorar. Eu choro de raiva. E tanto que às vezes ele vai me pegar na escola. Teve um dia que eu fiquei com muita raiva disso. Que estava tudo bem, eu consegui segurar ali dentro da escola. Estava tudo bem, estava tudo bem. Entrei no carro, ele olhou para minha cara e falou, tá tudo bem? Eu não respondi. Ele, tá tudo bem, Lu? Não tá tudo bem, não está nada bem, não sei o quê. Aí comecei a chorar, contar tudo o que tinha acontecido. E eu acho que eu tenho muito disso. A minha raiva eu extravaso na questão do choro. Eu vou falar mas eu falo. Eu não consigo guardar. Eu acabo falando, vai ter um momento que eu vou falar. Posso não falar na hora, mas eu procuro
por exemplo, no trabalho, eu procuro repensar para eu também não chegar chegando, mas eu tenho essa coisa do chorar. Aí, continuando aqui nesse mesmo sentido, por isso que eu achei interessante. Muitas mulheres, na página 408, muitas mulheres são sensíveis como a areia é sensível à onda. Como as árvores são sensíveis à qualidade do ar, como a loba pode ouvir o passo de outro animal entrando em seu território de mais de 1 quilômetro de distância. O magnífico dom das mulheres com essa sintonia consiste em ver, ouvir, pressentir, receber e transmitir imagens, ideias e sentimentos com a velocidade de um raio. A maioria das mulheres, elas conseguem sentir as alterações mais sutis no temperamento de uma outra pessoa. E eu também, eu me vejo nesse trecho, assim, né, que nem hoje tem uma professora que chegou lá na escola e ela tá menos tempo. Aí ela, posso ficar aqui um pouquinho? Eu falei, pode. Aí eu olhei para a cara dela, tá tudo bem? Não, não tá tudo bem. E a gente consegue, e de repente você também consegue, mesmo você estando com a sua raiva, você consegue observar a outra pessoa, a alteração da outra pessoa, e você dá ali acho que a gente tem isso, a gente dá aquela freada, porque você fala assim, a pessoa também não tá bem. E muitas vezes a pessoa, ela te magoa, mas tudo que ela te falou ali, ela tá falando muito mais dela do que de... Então eu fui Espera, ficou mudo agora. Vocês estão ouvindo a Lu, não? acho que é porque Agora tá sim. numa Agora sim. ligação. Eu fui fazendo essas observações comigo, assim. E teve uma parte, aquelas bem loucas, né? Que eu quero falar tudo ao mesmo tempo. Teve uma parte que eu marquei antes, que eu achei bacana, mas está lá na página 400. Quando há tranquilidade, pode haver aprendizado. Soluções criativas são possíveis. No entanto, quando há vastos incêndios, com ventos e chuvas, seja no mundo subjetivo, seja no objetivo, tudo arde e não sobra nada, a não ser cinzas. Então, também é para a gente se atentar. Aí, vocês falando da raiva, eu lembrei, eu e meu marido discutindo um dia, mas foi muito louco. Aí eu fiquei assim, eu falar que eu não fiquei com raiva, eu fiquei irada. Aí ele começou a falar, e ele tinha um hábito, igual a Nusa disse, eu tenho que sair, eu odeio que saia, eu tô discutindo, briga comigo, caramba. E de repente, eu me peguei falando sozinha. Onde já se viu, eu estava sozinha, ele já tinha saído e eu estava ali em casa falando. Nossa, eu fui no quarto, procurei, ele não estava. A jaqueta dele estava atrás da porta, uma jaqueta de couro. Eu joguei no chão, pisei, chorei, pisei, esfreguei. Tinha uma parte no chão que era de cimento, que tinha feito um buraco, ele tinha passado um cimento. E aí a raiva passou, olhei a jaqueta tudo ralada. Eu falei, meu pai, e agora? Vai dar ruim. Guardei a jaqueta, deixei lá, ele demorou para pegar. Aí um dia, ele pegou a jaqueta e falou, gente, o que aconteceu com essa jaqueta? Porque eu não lembro de ter esbarrado em nada, mas ela tá meio ralada. Você sabe? Eu falei, não sei de nada. Eu fui contar para ele da loucura só bem depois. Mas esse dia aí eu falei assim, gente, como pode? Porque acho que se fosse ele, eu também teria pisado isso ali. Mas foi ele que provocou isso. Você fez exatamente o que o cara das árvores ressecadas fez. Você tem o seu limite. Tem uma hora que você falou, chega, foi justo. Não foi justo. Porque quando eu falo que eu tenho que sair, não é que eu deixo a pessoa sozinha, porque deixar sozinha no meio da... Não, mas nunca. Não ia matar. Ia matar. Justa, como é que é a legítima defesa do cara? Não, justa causa. Não, legítima defesa, é isso? Não lembro agora. Penal, não entendo nada. Mas, olha, Luciana, eu estou rindo demais aqui de sua história. Gente do céu. Você é fofinha, esfregando o negócio. Baixou o seu Madruga em você, Pois é. Nossa, mas porque é muito ruim.
E eu sempre fui de falar um monte. Assim, eu falo, começo a falar, de repente eu choro e continuo brava e tal. Mas ele, no início, ele realmente... Mas isso desde o nosso namoro, ele me deixava sozinha. Ele saía, ele falava, eu não vou discutir isso, porque eu não concordo. E eu, como assim não concorda? Tem que concordar, ou se não, tem que discutir, discorda, mas vamos discutir. A Adriana concorda comigo, aí, ó. Gente, adorei. Olha, Lu, olha, eu tô me divertindo aqui com você. Olha que a Lu tem um lado raivoso também, gente. Essa menina toda doce, gostei. Quem não? Mexe com essa mulher, não. Não, Gente, eu sou eu totalmente falo ao assim, contrário. eu só sei chorar. Eu tenho o meu jeito, assim. Mas que nem, por exemplo, se eu na sala de aula, se eu vou dar bronca em um aluno, é muito difícil eu ir próximo ao aluno. Eu não vou, porque eu não sei. Eu não sei até onde vai. É aquela coisa, a raiva deixa as pessoas cegas. Você não Sim. sabe. Então, eu discuto lá do meu canto. Eu tô lá, tá, ou senão... Aí depois, quando foi chegando... agora, mais velha, tá? Eu falo, olha, não vou discutir com você aqui. Vamos descer, a gente conversa. Não vou, porque não é. Não é seu jeito. Então, mas isso, o legal é o seguinte, cada pessoa, a raiva não tem uma regra como a pessoa age. Cada um tem uma maneira de mostrar. O importante é você, por exemplo, quando você fez esse negócio da jaqueta, você estava extravasando sua raiva, mas é verdade. Você se sentiu desrespeitada. Você estava ali conversando. Meu, sabe quanto tempo demora para achar os argumentos bons? Não é fácil, não. Aí você acha o argumento excelente. E o perigo de esquecer, a pessoa vai e some, e você está no meio do argumento, e a gente não anota. Cadê a pessoa que ele não ouviu o que eu falei lindamente? Volte. Não, então assim, cada um tem um jeito, mas na verdade você... E tá certa, depois se acalmou, porque você estava no pico. E quando você está no pico de deixar ele sozinha, pera, você está brigando com você sozinha? É uma sacanagem. Não, adorei. Me diverti demais com essa história. Amei. Extravasou. Mais raiva é a gente querer continuar falando, a pessoa vai te cortando e não deixa você falar, vai saindo andando, e você vai perdendo o seu raciocínio para poder acabar de extravasar a raiva. Eu preciso falar aquilo que eu quero até o fim, Lu, igual você, mas eu saio andando atrás. Uma coisa só que a gente não falou, que eu acho interessantíssimo de falar, sobre as aves, que eu achei isso muito legal, gente. Das árvores, que ela deu aquele exemplo da cruz, sabe da cruz da estrada? Isso me lembra porque, gente, na minha região onde eu nasci, tem cruz a estrada inteira, quando morre, deixa a cruz ali. E eu achei isso legal, que isso ajuda a entender a raiva. Você saber, lembra, porque assim, você tem uma raiva, você está indo conversar, você tem uma raiva atual, mas essa raiva atual, ela é resquícios de algo que já aconteceu há muito tempo. Sonhos perdidos, oportunidades que você deixou escapar de seus dedos por algum motivo. Então, em algumas ocasiões, você deixou morrer, talvez, sonhos, e aquilo talvez a gente deixado com uma raiva. Ou porque, poxa, eu queria tanto viajar para fora, mas aí eu resolvi casar e abrir mão disso. Aquilo morreu ali. Então, achei interessante o que ela falou de você pegar você criar a cruz por cada oportunidade perdida, não oportunidade, mas por cada coisa que aconteceu, que você sentiu raiva por ter perdido aquilo, você se sentiu, de alguma forma, morreu aquele seu sonho, morreu aquela situação. Lembra a parte dos ossos, de você juntar os ossos e cantar, né? Muito. Só que aqui você está trazendo de volta, né? Aqui não, aqui você está literalmente, enterrando. Isso não serve mais para você. Essa dor não serve mais para você. Então, você vai fazendo uma oração para aquele pássaro, que quando ela fala que são parentes mortos, são seus sonhos que você deixou e que não tem mais lugar agora. Então, e que você, de repente, a vida continuou e você não teve tempo de sofrer por aquela dor. Então, sabe, faça que ela falou, pega um caderno, um risco e vai colocando uma cruz por cada situação dessa. Então, você vai pegando essas dores antigas até você chegar nessa dor atual, que é essa raiva que está te provocando agora. Lógico que você não vai sentar e vai falar assim, em 19 de fevereiro de 2000, não é isso. Né? Então, eu acho que eu colocando tudo isso, no início do ano que vem já estou ótima. Não coloca metas, não coloca objetivos, venha no seu ritmo, do seu jeito. Então, eu tenho uma coisa assim, por exemplo, acho que foi aqui, eu só não lembro onde,
que fala, né, que tem assim, momentos da sua vida, passagens e tal, que você não gosta de lembrar. Eu, por exemplo, eu não gosto de ficar falando da minha infância. Eu não gosto. É um negócio que eu não gosto. Eu sei, porque você traz aí uma coisa que te incomoda. Então, assim, Mas se eu puder. talvez você já tenha enterrado isso. Porque assim, Lu, você não é uma menina que tem. Eu tenho. Eu sei que eu tenho esses picos de raiva, entendeu? Algo que eu ainda não sei o que é. Talvez porque eu sempre tive que ser doce, então, assim, é como se eu nunca pudesse ter me extravasado. A impressão que eu tenho, eu posso estar enganada, porque eu não sou terapeuta, mas a impressão que eu tenho é que você está com isso muito bem resolvido, assim, você não quer, e isso fala no perdão, na página do perdão fala sobre isso. É uma ferida que você tem, e aí agora eu vou entrar talvez na parte do perdão, até porque já são 19h48 e tem a ver com o que a gente está falando. Quando alguém te ofende, ou quando alguém faz alguma coisa, é como se fosse uma ferida, sei lá, sabe, um corte. Então tá aqui, sangrando. Cara, o seu já cicatrizou. Então, às vezes, é ruim se você vai ficar ali abrindo uma ferida, tá lá, você sabe que tá lá. Não é que não existe, tá lá. Se alguém te perguntar, pô, tem um negocinho no seu braço, o que é isso, Lu? Ah, isso tem uma história. Tem uma história. Mas você não vai ficar, senta aí que eu vou te contar tudo o que aconteceu comigo. Porque é como se tivesse um amigo meu falava, Abrindo a ferida, moer carne moída. Pessoa que fica toda hora, sabe, como se não deixasse aquilo no passado, fica trazendo o tempo inteiro, meu, isso está no seu passado, está lá, onde ele tem que estar. Não sei, pode ser que eu esteja enganada, ô muçulmana. Então, acho que não. Eu também fiquei tentando analisar isso, porque eu tenho o hábito de falar que sou muito rancorosa, né? E falam que canceriano demora uma vida para esquecer as coisas, e me sinto meio assim. Eu não esqueço, lógico que eu não esqueço. Porque eu falo assim, a gente tem lembrança, né? Não é que eu sou rancorosa, é que eu tenho lembrança. Tenho uma ótima lembrança. Mas eu fui lendo essa parte e eu fui analisando e querendo entender, assim, se realmente é um rancor ou se eu já perdoei e assim, tá resolvido. Eu fico me fazendo essa pergunta. Mas eu amei o que ela falou aqui sobre isso. Eu amei. Porque a gente, não sei se alguém aqui é católico, cresci como católica. Então, assim, você tem que perdoar. Como é que é perdoar? Você tem que perdoar e você tem que esquecer. Você não pode, quando você fala de rancor, Lu, tanto que meu marido falou assim, mas Vanusa, você não perdoa? Eu falei, perdoo, mas não esqueço. A pessoa não tem a mínima chance de fazer isso comigo de novo. Perdoei, não estou mais pensando nisso, mas eu não vou esquecer. E aqui e eu achei o máximo ele explicar matematicamente, gente, falando. Eu adorei. Os 50% já tá bom. É isso! Ó, a Irisvânia, eu não sou muito de guarda-raiva, eu jogo ela para algum lugar para não ficar pensando. Então, Irisvânia, mas é isso que a gente falou até no início. Você não pode também, porque ela quer te falar alguma coisa. Porque é isso que a gente falou, se você guarda demais a raiva, você é quase com um robô, sabe? Tipo assim, como se você não possa sentir raiva, não posso sentir raiva. Não, você pode. Você só tem que entender, não é que você vai sair daí, quando a gente fala, você pode sentir raiva, não é que você vai sair brigando com o meio mundo, entendeu? Aí, já que eu posso, eu vou sair ofendendo todo mundo. Não, não é isso. Mas a tua raiva, ela quer conversar com você. Esse sentimento da raiva, ele tem um significado. E é isso que você tem que saber, por que ele está aí na sua vida. E sobre o perdão, eu achei isso, já vou passar para você, Dri, eu achei isso muito interessante, porque assim, gente, eu perdoo as pessoas que fazem mal para mim. Tem pessoas que eu não quero mais na minha vida. Tem pessoas que eu sou obrigada a ter na minha vida por algum motivo. Ou parentesco, ou seja lá o que for, eu tenho que ser obrigada a ter. Já perdoei, mas se você perdoou 100%, não. Aí ele virou para mim, porque eu fui traída por uma amiga de uma forma que, assim, ser traída por uma amiga, eu acho que é pior do que ser traída por marido, juro, é uma sensação horrível. E hoje ele virou para mim e falou, e ela se tornou minha amiga agora, a gente conversou, fiquei muitos anos sem conversar com ela. E ele virou para mim e falou, nossa, Nusa, mas hoje vocês são best, porque a gente está sempre final de semana juntas e tal. Eu virei, não, ela não sabe nada da minha vida. Eu não confio, mas eu dou risada, ela é super engraçada, ela me conta detalhes da vida dela, eu escuto tudo. Conto assim, nossa, hoje eu tomei 2 sucos. Mas da minha vida, ela não sabe, porque quebrou. Então, perdoei, continuo com ela, mas não esqueci.
E aqui ela fala, você pode... Eu acho que eu estou uns 60%, 70%. Falei, gente, eu não quero ser beatificada, mas eu não vou esquecer. Porque se você esquece, você dá a chance da pessoa fazer com você o que ela já fez. E isso não vai, não. Comigo, não. Dri, pode falar, amor. Eu costumo falar duas frases aqui. Porque aqui todo mundo pede desculpa quando faz as coisas e tal, mas depois faz de novo. Para mim, desculpa e perdão, eu só posso perdoar. Eu posso perdoar e desculpar se aquilo vem acompanhado de uma mudança de comportamento da pessoa. Isso é a primeira coisa que eu sempre falo. A outra coisa que eu sempre falo é que, assim, quando a gente perdoa, a gente está fazendo um bem para a gente. Porque quando a gente guarda aquilo, a pessoa que tem que ser perdoada, ela não está nem aí, não é para ela. Faz mal para a gente fica doente. Faz mal para a gente não perdoar. E aí, eu achei que, assim, os 2 últimos parágrafos aqui da página 419, fala assim, perdão é um ato de criação. Você pode escolher entre muitas formas de proceder. Você pode perdoar por enquanto, perdoar até a próxima vez, perdoar, mas não dá outra chance. Começa tudo de novo se acontecer outro incidente, que foi o que a gente falou agora há pouco. Você pode dar só mais uma chance, dar mais algumas chances, dar muitas chances, dar chances só ser, né, condicionar. E você pode perdoar uma ofensa em parte ou pela metade ou totalmente. Você pode imaginar um perdão abrangente. É você que decide. Então, está nas nossas mãos, né? E eu acho que é isso mesmo, assim, eu penso sempre nisso. Eu até perdoo, mas eu acho assim, eu sempre espero que a pessoa mude o comportamento, né? Que aqui em casa vira e mexe meu filho. Ô filho, você não sei o que lá. Ai, mãe, desculpa. Eu falo, não é para pedir desculpa para mim. É para você mudar de atitude. Quando você mudar de atitude, não é que eu vou desculpar e nem perdoar, mas aquilo vai me mostrar que aquilo foi bom. Aquilo que a gente conversou deu certo, aquilo que a gente falou funcionou para você e eu não vou mais ficar chateada. Então, acho que isso, assim, esse fechamento aqui desses últimos 2 parágrafos é maravilhoso. Não, essa parte do perdão, inclusive, eles ensinam, né, os 4 estágios do perdão. Achei fantástico isso, porque você, como você fala, primeiro deixar passar, que é fantástico, né? Deixar passar não é você esquecer, é você não ficar toda hora com aquele machucadinho assim, sabe? Moendo carne moída, como é que você tá? Eu tô bem, mas você soube o que a pessoa fez comigo? Sabe assim, trazendo o assunto? Porque, deixa, não tá no momento, deixa a ferida começar a cicatrizar. Controlar-se, renunciar à punição, ou seja, ele fez isso comigo, vai receber em dobro. Ele vai ver o que eu vou fazer com ele. Sabe? Porque isso, como você falou, Drito, dói mais na gente. Depois, esquecer. Aquela coisa de não moer carne, vou ficar pensando. Ou então, uma pessoa trai, e, de novo, cada um tem um limite do perdão. Aqui fala, cada um tem pessoas que são traídas 500 vezes, gente, e estão ali vivendo. Porque a pessoa tem um limite maior do perdão. Se me trair eu provavelmente não vou perdoar. Isso já aconteceu comigo. Me traiu uma vez, eu não perdoo. Então, eu achei isso fantástico. E outra, perdoar não é você ficar toda hora. Não, tudo bem, perdoei. Que nem você falou do seu filho, Dri. Aí ele não mudou, aí você fica assim, mas aquela vez, lembra? Agora você está fazendo, mas lembra aquela vez? E fica ali, dando aquela, né? Isso não é perdoar. Se você toda hora traz o assunto à tona. E perdoar o abandono da dívida. Tá aqui. Já está curada, sabe? Não fica toda hora, vou cobrar, vou fazer, vou trazer o assunto à tona. Então, achei isso fantástico. Agora, gente, cá entre nós, a parte da página, no 405, eu preciso ler, porque essa parte é fantástica. Desculpa, essa parte, para mim, é a melhor. A mulher que conseguir atingir 95% de perdão, ele acabou com tudo que a Bíblia fala sobre perdão, gente. Amei isso. Porque, assim, ninguém consegue fazer o que a Bíblia fala do perdão. Dar outra cara, a tapa? Não dou, não. De jeito nenhum. Nunca. A mulher que conseguir atingir 95% de perdão de alguém, ou de algum acontecimento trágico e danoso, está praticamente qualificada para a beatificação. Fantástico isso. Se não para a santidade. Se ela se sentir uns 75% de perdão e 25% de não sei se um dia eu vou conseguir perdoar totalmente, e nem sei se quero isso, está mais próxima do normal. No entanto, 60% de perdão, acompanhado de 40% de não sei, não tenho certeza, ainda estou pensando nisso, já são atitudes decididamente satisfatórias. Um nível de perdão de 50% ou menos pode ser considerado como esforço em andamento. Menos de 10%,
Ou você está apenas começando, ou ainda não está se esforçando. Isso tem a ver, Lu, com o que você falou do rancor. Não é rancor, mas a gente não pode esquecer. Porque se você esquece, você está dando chance para aquela pessoa de cometer a mesma, sei lá o que ela fez com você, de novo. A mesma ofensa, né? Seja ela qual for. Então, eu achei isso fantástico. Esse capítulo, para mim, assim, eu não sei o que vai vir, mas até agora esse capítulo caiu literalmente como uma luva para mim. Gente, Enes, Elisvânia, Cindy, Rê, vocês querem falar alguma coisa? É o que falei, não deleto mais arquivo. Exatamente, Dri. Somos duas. Três, né? Que a Lu também faz isso. Eu É isso, também. Só que eu também gostei muito do capítulo. Cindy, você Só que eu peraí, gostei muito a do Elisvânia. capítulo. Só. Tem muita coisa interessante pra gente colocar na vida, como a questão da raiva, né? Foi muito bom esse capítulo. Foi um dos melhores também pra mim. Eu amei também, amei. Cindy, quer falar? Rê? A gente Ah, falou eu tanto. aprendi bastante, porque assim, a minha raiva eu guardo toda, eu vou ficando tudo pra dentro, eu não sei colocar pra fora, eu não sei, na hora, somente na hora do nervoso, que nem a Lu disse que vai falando e o marido vai andando, não, eu fico quieta na minha, eu não consigo colocar pra fora, aquilo eu vou só Nunca. guardando, como eu sei que isso faz muito mal pra gente, eu preciso aprender muito com esse capítulo, porque eu faço tudo errado, eu vou guardando. Vou guardando. Mas isso te faz mal ou para você tá bem? Não, eu de boa, sabe? Eu sou assim, às vezes eu penso, a pessoa pensa, eu acho que ela é muito boba ou muito boazinha, porque ela vai, sabe? Eu fico tudo pra mim, fico de Então, boa. se tá bem para você, ok. O ruim é quando esse sentimento te dói. Sabe, quando você é boazinha, mas por dentro você fala assim, eu não tô, eu queria ter falado isso, eu queria ter falado aquilo. Aí isso é o problema. Não, tem alguns momentos, em algumas situações tem isso, sabe? Eu fico com aquilo por dentro, na hora eu fico pensando, por que que eu não falei? Mas Mas uma coisa. depois, É por isso que é melhor falar, porque depois você fica com esse monólogo sim, já tá interno. bem baixinho. Então, peraí. Não, Estão ouvindo tô bem ouvindo agora? bem. Tá? Tem como aumentar um pouquinho, não? Eu Vocês acho que estão é ouvindo meu ou sou fone. eu? Eu acho que é meu fone que tá com defeito. Eu Tá vou tirar baixinho, aqui, peraí. Tá, tá mas dá para baixinho. ouvir, pode ir, pode falar. Agora? Não tô ouvindo, gente. Alguém tá ouvindo? Não. Eu não tô conseguindo ouvir. Oi? Oi? Não, tá. Eu só escuto um oi no fundo, bem baixinho. Peraí. Melhorou? Eu tô ouvindo, sim. Melhorou. Sim. Aumentei aqui, achei que. Tá melhor, Cindy. Bom, meu fone que tá com defeito. Eu tenho que achar o Tira o outro. fone. Eu tenho Tira um o outro. fone. Eu tenho um outro novo, mas eu nunca lembro de pegar e trocar. Ah, aumentei o fone, agora tá ótimo. Aumentei o meu som. Ótimo. Deixa no áudio do próprio celular. Agora ficou bom. Pode falar, Cindy, que eu É. tô gravando, mas vai sair porque eu aumentei agora. Pode falar. Que eu tava falando da Regina, que ela não fala. Depois, se a gente não fala, depois fica um inferno na cabeça de discussão de você com você mesma, Sim. criando os cenários que tinha que ser. Então, mas na hora eu não falo porque eu fico com muita raiva e eu não gosto de ficar gritando e discutindo e vai ser inútil. Então, na hora eu não falo, mas eu espero acalmar e aí depois eu converso. Porque não adianta ficar gritando, né? Então, Tá, consciente, aí eu mas espero. é isso que o livro ensina, chegar nesse nível que você tá. Da gente primeiro chamar a raiva para conversar, tomar um chá, acalmar, e aí depois, porque senão, se você tá no pico da raiva, é difícil até, você pode falar coisas que magoam, então chutar a comida. O exemplo clássico que ele deu é mais ou menos isso, literal, não é que você vai chutar literalmente a comida, mas é aquele exemplo que você deu, dá uma patada na pessoa. Assim, de chegou Então, da iluminação. Exatamente. Eu sou igual a Cindy. Eu deixo passar primeiro, aí depois eu chamo e converso. Eu não gosto de gritar, de berrar, esses trem, não. Não, eu também então, não eu gosto nem de percebi briga. que... Fala, Regina. Não, então, eu não gosto assim nem de estar brigando, nem nada, sabe? Eu sou bem de boa.
E eu eu prefiro esperar um bom tempo, eu vou guardando, sabe? Vou guardando, guardando, guardando. Dependendo da situação, eu consigo falar. Dependendo, eu não consigo. Fica guardado para mim. Eu não esqueço. Como a Lu falou, ela não esquece. Eu não esqueço. Gente, tem memória para não esquecer. E aí você já até Sim. faz o seu exercício, não tem Alzheimer mesmo, porque eu não esqueço. Não esqueci. Aí eu comecei a observar essa parte no trabalho, assim, porque antes eu guardava. E depois comecei a entender que Tá se baixinho. Voltou. eu falasse, eu me sentia bem. Então, eu espero e falo. De vez em quando, não, porque eu sou uma pessoa espontânea, falo junto também, mas eu procuro esperar também, porque eu acho que é interessante. Esses mais dias claro. aconteceu até um fato engraçado, sabe? Porque eu não sou de falar, eu não sou mesmo de estar brigando na hora, eu não consigo, eu guardo. Aí aconteceu uma coisa que na hora eu falei, meu filho ficou assim, parado, olhou pra minha cara, sabe? Valanci. Lembra a Valanci? O Ele Castelo falou, Azul? Foi bem Valanci. parabéns, parabéns. Eu falei, na hora eu fiquei, meu Deus do céu, vai todo mundo achar ruim comigo. Nossa, sabe, na hora eles ficaram tudo parado. Ele e minha nora ficaram tudo parado. Depois ele falou assim, nossa, mas você tem que colocar pra fora, você tem que colocar a sua opinião pra fora, você tem que fazer. Falei, eu tô aprendendo, uma hora eu chego lá, eu tô aprendendo. Legal, muito legal. Sim. Gente, a gente já está mais de uma hora. E Alguém quer falar? porque, Regina, é assim, eu vejo assim, né, que às vezes você pode falar, porque as pessoas, elas, que nem eu falo assim, tem coisa que eu não vou ficar me justificando, não vou nem ficar chateada porque a pessoa falou daquele jeito, porque é aquela pessoa que falou. Dependendo da pessoa, você vai sentir. Você começa a fazer aquele negócio das peneiras. Aí, e eu falo assim, que de repente, se a pessoa ela te conhece, ela sabe o seu pensamento. Ela sabe que é daquela forma mesmo que você vai pensar. Então, não vai ficar te julgando. Não, você falou porque você precisava falar. E eu vejo dessa forma. Eu levo esse capítulo para a vida aqui. Ó. Mas eu tô aprendendo. Gente, a gente já está uma hora, só vou parar, porque ainda vou ler hoje o livro para o capítulo de hoje, que eu não consegui parar para ler. Vou parar agora para ler o capítulo de hoje. Mas eu amei o debate. Esse é o debate que eu acho que daria para ficar horas conversando. É muita coisa. Sim. É muita coisa. Mas eu vou Tira salvar, vou foto. colocar lá no nosso vídeo, lá no nosso Telegram. De repente, lá a gente consegue continuar falando, viu, muçulmana? Eu tô ganhando com o negócio, gente. Vou tirar a foto. É que eu tirei uma foto, só eu sorrindo. Vocês podem sorrir. Tirou. Ah. Vou parar a gravação só um pouquinho. Parar a gravação.